Olá! Quem vos fala é Ibu e bem-vindos ao meu vídeo de domesticação de bífalos. Eu quero explicar para vocês como funciona a domesticação e o que vocês precisam ter e fazer para ter o seu amiguinho fedorento. Também explicarei a obediência e a tendência que fazem parte desse processo. Tenho que avisar para vocês que domesticar um bífalo é demorado, consome muitos itens e exige muita dedicação. Você realmente precisa estar preparado antes de começar, mas garanto para vocês que é muito vantajoso e também muito divertido ter um bífalo. Pegue o seu melhor chapéu de cowboy e vamos começar! Eu quero iniciar mostrando todas as coisas que vocês irão precisar. Aqui tem tudo para não só você domesticar, mas também para manter o seu bífalo para sempre. Comida é essencial, pois a alimentação é o fator mais importante da domesticação. Você vai precisar de muita comida e não pode deixar de alimentar seu bífalo de forma alguma. Você pode até deixar de fazer todo o resto, mas alimentar tem que ser sempre. Se você não puder fazer tudo, pelo menos alimente o seu bífalo. Enquanto seu bífalo estiver alimentado, ou seja, acima de 0 de estômago, ele irá ganhar 0,1% de domesticação a cada 10 segundos. Mas se ele estiver com fome, ele irá perder 0,52 de domesticação a cada 10 segundos. Ele também não pode sofrer overfeeding, ou seja, ele não pode ser alimentado demais, senão ele irá perder 1% precioso de domesticação toda vez. O bífalo possui 375 de estômago e perde 300 diariamente ou a cada 8 minutos, que é a duração de um dia. Então você precisa alimentar todos os dias esses 300 de estômago. Em teoria, basta manter o estômago do bífalo acima de 0, certo? Então dar um pouquinho de comida de tempo em tempo seria o suficiente. Olha, seria, mas como o estômago do bífalo não é algo visível e preciso, você vai se atrapalhar, acredite em mim. Fora que daria um trabalhão você ficar o tempo inteiro colado com o seu bífalo. A melhor forma de alimentar o seu bífalo é dar alimentos que preencham exatamente esses 300 de estômagos e sempre na mesma hora. Assim você sempre vai saber o quanto você está alimentando o seu bífalo sem problema nenhum. Dragon Pie com 4 diariamente. Para conseguir bastante Dragon Fruit, é só usar o pássaro na gaiola e conseguir sementes de Dragon Fruit. Fish Full of Jam, você vai utilizar 8 por dia. Você pode fazer ele facilmente com 4 berries. Berries cruas, você vai utilizar aí 32 todos os dias. Isso não inclui berries cozidas e juicy berries. Você pode até usar elas para fazer o Fish Full of Jam, mas dar diretamente para o bífalo não é bom porque o valor de alimentação delas é diferente e não vai dar os 300 de estômago, tá? Então você acabaria se atrapalhando e dando errado. Então não dê elas diretamente para o seu bífalo. E por último, twigs ou galhos com 32 diários, que você pode conseguir por um monte de lugares, mas com certeza o sapling e a árvore são os mais fáceis, e grass com 64 diários. Eles são uma alternativa bem legal por não estragar e por ser até bem mais fácil de conseguir. O problema é que eles são recursos essenciais que são usados para muita coisa, e você utilizar tudo que você tem só para alimentar o seu bífalo pode ser bem ruim. Eu prefiro dar comida, mas você pode sim utilizar eles para alimentação. E é bem legal ter eles de reserva para caso, por exemplo, você fique sem comida. Eu também gosto de usar as gramas para conseguir obediência sem causar overfeeding, já que a grama é o que menos alimenta. Qualquer comida que não seja carne vai servir. Esses aí são os melhores porque eles são fáceis de conseguir e também vão dar exatamente o que você precisa. Mas se for numa emergência, dê qualquer coisa que vai funcionar. A Wickebot irá facilitar consideravelmente, já que com seu livro ela irá conseguir bastante comida rapidamente. O Bundle Supplies também vai ser baita útil para conservar e controlar a comida.
Ele é mais difícil do que a alternativa do livro, mas se você tiver condições de fazer ele, use e abuse. Agora vamos às celas. Existem no total 3 tipos de cela. A Saddle possui 5 usos e não possui nenhum bônus, ao menos ela é a mais fácil de fazer. A Gossamer Saddle possui 8 usos e aumenta a velocidade do seu bífalo em 55%. A War Saddle tem 8 usos, aumenta a velocidade do bífalo em 25% e aumenta o seu dano em 16%. A durabilidade da cela decai quando o bífalo as derruba, e o tipo não influencia em nada na domesticação, e todas servem para todos os bífalos. As celas servem para montar e controlar o seu bífalo. Montar também dá domesticação, que é inclusive a mesma de alimentar, mas não se acumula com ela, ou seja, enquanto o bífalo estiver alimentado, não é necessário montar nele para domesticar e ele não vai perder e ainda vai ganhar domesticação caso esteja com fome enquanto você estiver sobre o seu bífalo. Você pode até substituir a domesticação de alimentação por domesticação por montaria. É de fato mais econômico, já que comida é o maior consumo que você vai ter, mas é muito mais lento, muito mais trabalhoso e vai acabar atrapalhando você na sua tendência. Por isso que eu acho ainda que a alimentação é o essencial para a domesticação e o mais importante que você não pode deixar de fazer, mas fica a seu critério. Se você preferir domesticar apenas montando, você pode fazer isso. Montar o seu bífalo tem uma série de vantagens e você não precisa esperar ter o seu bífalo 100% para aproveitar isso. Além do mais, montar também é importante para a tendência, então não tenha medo de usar o seu bífalo quando você quiser. É muito divertido. O Saddle Worn possui 10 usos e serve basicamente para tirar a cela do seu bífalo. Isso é uma boa para prevenir que seu bífalo derrube e gaste a sua cela, ou simplesmente caso você queira trocar uma cela por outra. Não é algo essencial, mas pode ser útil no processo, já que fazer uma cela é bem custoso e você não quer ela sendo gasta à toa. Brush também não é um item essencial, mas ele é maravilhoso. A cada escovada ele dá 4 vezes a domesticação por qualquer outro método, ou seja, aí 1,7%, mas só pode ser usado uma vez por dia. Se for utilizado diariamente, vai diminuir incríveis 5 dias de domesticação. Você vai saber se funcionou se o seu bífalo fizer uma carinha de feliz e soltar um pelo. Eu gosto inclusive de usar esse pelinho para contar os dias de domesticação. Podem ver que o bífalo rejeita se eu tentar usar a escova novamente no mesmo dia. O Salt Lick serve para prevenir a perda de domesticação. Enquanto puder lambê-lo, o bífalo não perderá pontos de domesticação, mesmo que esteja com fome. Deixando claro que ele previne, ele não aumenta a domesticação. Ele é bem útil caso você não possa cuidar do seu bífalo por qualquer motivo, como por exemplo um ataque de boss. Ele inclusive vai ajudar muito para quem estiver fazendo uma domesticação apenas por montaria. Ele é útil também após a domesticação completa, porque sim, é possível perder o seu bífalo depois de completamente domesticado. Se ele for abandonado por muito tempo sem ser alimentado ou montado, ele volta a ser um bífalo selvagem. Enquanto seu bífalo tiver um Salt Lick acessível, ele vai estar totalmente seguro. Ele possui 120 usos e cada bífalo consome ele 8 vezes diariamente. Assim, um único bífalo irá consumir um Salt Lick em 15 dias. O ideal é usar 2 durante a domesticação para cada bífalo e depois deixar vários para que o seu bífalo não corra risco de ser perdido posteriormente. 3 cuidados que você precisa ter com o seu Salt Lick. Não deixe de verificar se de fato existe um Salt Lick e que ainda possui usos ou se existem Salt Licks completamente usados. E também garanta que seu bífalo tem de fato acesso ao Salt Lick.
O bífalo irá consumir o salt lick mesmo que ele não esteja em risco de perder a domesticação. Se você quiser economizar, é só dar acesso ao salt lick quando for realmente necessário. Eu estou dando essa opção, mas como eu falei no começo, domesticar um bífalo é custoso e por isso, a essa altura, você tem que estar autossuficiente. Por isso, essa economia pode ser desnecessária e a ideia do salt lick é que você não tem que se preocupar com o seu bífalo caso algo aconteça. Você pode fazer isso se você quiser, mas eu não acho realmente necessário. Bífalos selvagens, Volt Goats, No Eedir e Coelefantes consomem o salt lick também, então você tem que manter fora do seu alcance para evitar um gasto desnecessário. Agora, aqui é um espaço especial para o seu bífalo. A ideia desse espaço é manter o seu bífalo seguro e com todas as coisas que você vai precisar durante e após a domesticação. É importante cercar para que seu bífalo não ande por aí e se meta em problemas e também para você saber exatamente onde ele vai estar quando você for procurar. Você pode cercar com o que você quiser. No caso, eu pus cerca porque eu acho bonitinho. Mas uma alternativa bem interessante é usar uma cobertura, um muro não inflamável. Isso vai diminuir as chances de um incêndio e também que seu bífalo acabe tomando um dano aí de fogo. O tamanho é da sua escolha. É bom fazer um grande, pelo menos do tamanho de uma finca, para poder caber tudo e mais bífalos. Local. Deixe um pouco afastado da sua base. Dessa forma você vai poder aproveitar sua base em uma situação de perigo sem pôr em risco o seu bífalo. Mas não deixe muito afastado porque eventualmente você vai voltar para a sua base. Não ponha em um local que você precise passar para sair da sua base. Isso evita que em um momento de fuga o bífalo não fique no caminho e acabe entrando sem querer na briga. Salt lick, claro. Uma flingo, obviamente, por causa do verão. A domesticação pode perfeitamente acontecer durante a estação e o seu bífalo vai ficar aí para sempre, então nós não queremos que nada queime. Se você tiver uma base de verão lá no deserto do Antilaio, ela é totalmente dispensável. Uma geladeira para a sua comida e a comida do bífalo. Você não pode se esquecer que seu personagem terá que se cuidar de si também. E é importante que a comida para o bífalo esteja verdinha, fresca ainda, pois se ela já estiver amarela ou vermelha, isso vai modificar o valor de alimentação dela e isso vai acabar te atrapalhando. A panela também vai ser bastante útil para produzir a comida do seu bífalo, te alimentar e permitirá que você possa cozinhar ali e dar alimentos frescos ao seu bífalo recém-cozidos. E não ter que voltar para a base para fazer essas tarefas é um adianto enorme. Se você tiver alguém para te ajudar a abastecer, será excelente e facilitará bastante. Se não tiver, tudo bem, é só voltar para a base. Fogueiras de frio e de calor. Elas garantirão luz, frio e calor. Pelo menos um baú para guardar a sua tralha. É bom ter vários para caber tudo e para tudo ficar bem organizado. Algumas coisas muito boas para manter sempre no seu baú são madeiras, galhos e gramas, roupas e uma termalstone. Também, se der, peça alguém para poder abastecer esses suprimentos. Por último, você vai precisar de uma mão amiga. Fazer tudo isso sozinho é muito difícil. Para o trabalho de domesticação em si, você pode fazer sozinho, mas ter alguém para te ajudar a trazer suprimentos, cozinhar e te ajudar a se proteger, entre outras coisas, vai facilitar muito. Agora que já sabemos e já temos todas as coisas necessárias prontas, podemos começar a domesticação. Eu vou ensinar passo a passo de como começar, o que você fará durante, como saber se terminou e depois como manter o seu bífalo para sempre. A princípio, eu mostrarei apenas as ações necessárias para todos os bífalos, mas mais para frente, quando eu for explicar sobre tendência, também falarei das ações especiais, que também deverão ser feitas nesse processo. Então, durante a domesticação você fará o que eu falarei agora e também fará as ações especiais que falarei depois. O início. Procure um bífalo qualquer selvagem. Tudo começa dando algo para ele comer.
Pode ser qualquer vegetal, fruta, grama e galhos. Daí ele já começa a ter uma domesticação mínima e assim ele passa a te seguir e abandona o seu bando. Leve-o ao espaço do bífalo. Garanta que você terá comida suficiente para manter a domesticação mínima por todo o trajeto. Tome cuidado também que isso pode demorar um pouco, então não vá desamparado como sem comida ou tocha, por exemplo. Ou não espere demais para começar. Agora o durante. Antes de tudo, você precisa ter em mãos tudo necessário para a domesticação e a comida do dia. Assim que iniciar um novo dia, alimente metade do necessário diário, ou seja, 150. Por exemplo, se você decidiu dar Dragon Paz, das 4 diárias, neste momento você dará apenas 2. Depois de alimentado, escove. Ponha a cela somente se você realmente for montar. Depois, antes do anoitecer, você irá dar a outra metade, o restante da comida. O bífalo dá um pequeno feedback, ele dá um pequeno sinal para mostrar o quanto ele está alimentado. Se ele estiver com o estômago abaixo de 50%, ele vai ficar abrindo a boca e pedir comida. Caso ele esteja acima de 300 de estômago, ele irá soltar um pum. Isso, um pum. Então, se ele sofrer overfeeding, ou seja, se alimentado demais, ele irá vomitar. Neste tempo, entre as refeições, será o momento que você irá cuidar de você mesmo. Coma, recupere a sanidade, volte para a base se necessário, etc. E também será o momento das ações especiais para as tendências. Você fará tudo isso todo santo dia. Se você deixar de fazer isso um único dia, vai fazer com que a domesticação demore mais e vai atrapalhar na tendência. Então, chegamos ao fim. Se você fizer tudo direitinho, em 20 dias você terá o seu bífalo completamente domesticado. Se você utilizar a escova, essa domesticação irá acontecer em 15 dias. Você vai saber que terminou quando o bífalo soltar um brilho e ganhar uma pelagem diferente. Agora o após, o depois da domesticação 100% completa. Essa é mais fácil, não será mais necessário todo o cuidado do mundo e dedicação, nem ficar alimentando o seu bífalo o tempo todo. Mas você não pode abandoná-lo, não pode deixar ele sozinho por muito tempo. Mantenha sempre salt líquido suficiente e de vez em quando alimente e monte. Além disso, você não teve o trabalho todo para deixar o seu bífalo lá parado engordando, né? Algumas últimas coisas que eu quero dizer. Primeiro, em hipótese alguma, bata no seu bífalo. Isso irá drenar, devorar suados 30% da domesticação. Não faça isso. Se for um dano indireto, não tem problema, ou de outros mobs. E também não depile o seu bífalo. A estação que vai ocorrer a domesticação fica a seu critério. Cada uma vai ter as suas diferenças. O outono dura o suficiente para toda a domesticação. O dia tem uma duração bacana. É calmo e sem inconvenientes como temperatura e chuva. O boss aparece logo no primeiro dia. O inverno é a única estação que eu realmente não aconselho. As plantas não crescem, então isso vai dificultar muito conseguir alimentar o seu bífalo. O dia é muito curto e você mal vai conseguir fazer tudo. O bífalo durante a noite dorme e tem que estar toda hora montando para que ele acorde. É muito chato. Primavera.
A comida vai ser bem fácil de conseguir nessa estação porque a chuva acelera muito naturalmente o crescimento de plantas. O inconveniente dessa estação é a imprevisível chuva de sapo, que pode rapidamente matar o seu bífalo ou, no mínimo, atrasar muito o seu progresso. O bífalo fica com um bumbumzinho vermelho durante toda a estação. Por último, o verão. Dias longos e alta temperatura também favorecem o crescimento natural de plantas e plantações. O dia muito longo também vai permitir que você, com folga, fazer tudo que você precisa. O único chato é que a Fingomate congela o bendito bífalo toda hora. Aí não tem jeito, amigo. Tem que esperar o bicho descongelar. Isso é muito irritante. Talvez você consiga resolver esse probleminha desligando a Fingomate ali bem rapidinho. Só o tempo suficiente para você alimentar, escovar e tal. Quando o seu bífalo estiver em acasalamento, que ele fica agressivo e com o bumbum vermelho, a domesticação pode ser feita normalmente. É só usar o bífalo hatch para não ser atacado. Mas tem alguns problemas. A obrigação de usar um bífalo hatch pode de vez em quando te dar um prejuízo, como por exemplo quando chover. Esse é um problema menor até, e a maior parte do tempo nem vai acontecer. Mas é bom você ficar ligado que se tiver alguma situação que vai exigir outro tipo de item de cabeça, não vai rolar. O bífalo não irá te seguir. A única forma de levar ele para o espaço é montando. Dê algumas comidas e leve ele aos pouquinhos. Durante essa época, o tempo que ele permite montar é muito reduzido. Posteriormente, isso não vai ser um grande problema, mas no início, ele te permite montar por um tempo absurdamente curto. Agora que sabemos o que precisamos ter e o que precisamos fazer, vamos falar sobre aqueles outros processos que acontecem na domesticação. Vamos começar pela obediência. Para se ter obediência, se usa dois fatores. O primeiro, alimentar o seu bífalo. Não importa o tipo de comida ou quanto ela alimente, ela dará 10% de obediência. E também escovar, que seria o segundo fator. Escovar dá 40% de obediência. A obediência irá decair em 1% a cada 10 segundos. E no total, em um dia, decairá 50%. Esse decaimento irá ser menor conforme a domesticação aumenta. Quanto mais domesticação, mais devagar a obediência vai decair. Também decai ao levar hits. Com 0% de obediência, o bífalo não permitirá colocar a sela e ficará agressivo ao jogador, que também se recusará a comer. Com 10% ele já vai permitir colocar a sela sem problemas. Mas, para poder manter a sela, é preciso ter 40% de obediência. Caso contrário, ele vai rapidamente jogá-la de volta no chão. E enfim, com 50% de obediência, ele irá permitir que o jogador suba nele, vai permitir que o jogador monte. Tem que ficar muito claro que permitir montar e permanecer montado são coisas diferentes. Permitir subir no bífalo é determinado pela obediência, mas o tempo que ele irá permitir permanecer montado ou o tempo que ele irá te derrubar é determinado pela domesticação. É perfeitamente possível ter um bífalo 100% domesticado sem nenhuma obediência. Mesmo que seu bífalo esteja pronto, ele não vai permitir que você faça nada sem a obediência necessária. Assim como um bífalo com quase nenhuma domesticação, irá permitir que você suba sobre ele, mas por um curto período, já que o tempo de ser derrubado é de acordo com a domesticação. Isso também dá para observar aqui. Mesmo que enquanto estiver no bífalo, a obediência fique abaixo dos 50% mínimo necessários para eu poder subir no bífalo, ele não vai me derrubar. Contudo, quando isso acontecer, eu não poderei subir novamente até a obediência de volta. O tempo mínimo permitido para montar é de 15 segundos e o máximo 800 segundos, que seria aí 13 minutos e uns quebradinhos. Esse tempo é reduzido se o bífalo estiver com o bumbum vermelho ou estiver depilado.
vamos para a tendência. Elas são, no total, 4. E cada tendência muda a aparência, o dano, a velocidade de movimento e a obediência mínima necessária para poder montar. Todas as tendências possuem 1000 de HP, que se regenera a 6,9 a cada 10 segundos. E as comidas curam 4 vezes o valor da cura normal da comida. Por exemplo, a Dragon Pie cura 40 normalmente ao player, mas no Bífalo ela irá curar 160. Ela é definitiva quando o Bífalo atinge 100% de domesticação e é determinada pela ação especial. A aparência ajuda a saber qual tendência o seu Bífalo está sendo encaminhado. Vamos começar com a Default, ou a padrão. Essa seria a pior tendência, seria a tendência que deu errado. Amigo, você fez besteira. Contudo, um Bífalo ruim é melhor do que nenhum. Esse Bífalo tem como característica principal não possuir nenhum bônus. Mas até que ele tem um dano bom e uma boa velocidade, mas a obediência exigida é muito alta. O seu dano é de 34, velocidade 7, obediência mínima 80 e a cela ideal, qualquer uma. A ação especial. Ela acontece caso você não faça o suficiente para alcançar nenhuma das outras tendências ou você fique misturando as ações especiais. Situação ideal? Nenhuma em especial, mas o seu dano razoável e sua velocidade de movimento fazem ele até bom para uma luta mais tranquila. Situação ruim? Também nenhuma em especial. Como a sua obediência é alta, prefira ser derrubado a desmontar. Tendência Ornery ou Ranzinza. Graças a um treinamento rigoroso, esse Bífalo é forte, de temperamento difícil e sempre está com a cara invocada. Tudo isso faz com que ele seja um ótimo lutador, mas difícil de domar. Ele tem por característica obediência exigida muito alta, uma boa velocidade e excelente e maior dano de todos os Bífalos. Ele possui 50 de dano, velocidade 7, obediência 95%, altíssimo, e a sua sala ideal é o Arcedo. Uma situação ideal para esse Bífalo é qualquer luta, como por exemplo farmar, para se proteger e até mesmo matar bosses. A quantidade absurda de obediência que esse Bífalo exige não faz ele muito bom como puramente transporte, mesmo com a sua velocidade média boa. A sua ação especial é dar e receber hits. Fique claro que a quantidade de dano não importa, mas sim a quantidade de hits. Diferente das demais tendências, ele não perde obediência ao receber dano. Alguns mobs muito bons para conseguir desenvolver essa tendência são aranhas, abelhas e eggplants pelo seu dano relativamente baixo, por atacarem em grupo e causar bastante hits rapidamente. O mais legal desse Bífalo é que durante a domesticação você pode aproveitar ele muito mais. Afinal, você precisa ficar batendo por aí. Então é só aproveitar e farmar, matar um boss, se proteger de rounds e tudo mais. Tendência Pudge ou Gordinho. Esta seria de um Bífalo gordinho e doméstico, não sendo feito para correr e lutar por aí, mas sentar ao lado de uma fogueira bem quentinha e comer bastante. Suas características são de que é o único que dá sanidade, mas o seu dano é baixo, a sua velocidade é baixa e a obediência exigida também é baixa. Possui 20 de dano, 6,5 de velocidade de movimento, obediência exigida mínima é de 60% e a sala ideal é qualquer uma. Talvez aí a Saddle, porque
ela é a mais fácil e tanto faz. A sua situação ideal é para ele ficar na base para você se recuperar. Personagens que têm muito problema com sanidade vão amar esse bífalo. A quantidade de sanidade dada é muito alta e o mais legal é que ela é mais uma forma de conseguir sanidade, que é totalmente cumulativa com todas as outras. Já as situações ruins, ele não é um bom transporte para longas distâncias, mas se for uma curta distância, ele vai ser mais do que suficiente. E também para brigas, com ele não rola, graças ao seu dano muito baixo. Essa é a tendência mais tranquila. Tudo que você tem que fazer é encher o bucho do seu bífalo. Ele tem que ficar o máximo tempo que puder com o estômago acima dos 50%. Como você consegue isso? Em vez de você dar a comida dele metade antes e metade depois, você dá tudo de uma vez. Você não precisa fazer mais nada. Essa tendência é a mais tranquila. Alimente e deixe ele lá no espaço. Só não se esqueça de escovar depois de alimentar e se por acaso você quiser usar, não monte demais ou lute para não misturar as tendências e acaba vindo a default, a padrão. O contrário, tá? Não alimente demais o bífalo, não alimente ele dessa forma se você quiser as outras tendências. Vocês lembram que eu disse que quando o bífalo está abaixo de 50% de estômago, ele fica pedindo comida? Então, enquanto o bífalo ficar como está aí no vídeo, sem dar avisos, significa que ele está acima de 50% e assim sendo encaminhado para a tendência gordinha. Rider ou corredor. Altamente atlético, ama correr. Maratonas não cansam esse bífalo. Ele é definitivamente o mais amigável e da paz, feito para correr em campos floridos e felizes e não brigas anti-amor. As suas características são que ele é o bífalo mais rápido de todos, a obediência exigida é muito baixa, baixa mesmo, ela é até menor do que a da domesticação, mas o seu dano é uma porcaria. O seu dano é de 25, sua velocidade é de 8 e a obediência mínima é de 45. A cela ideal é a Glossamer Saddle. A sua situação ideal é percorrer longas distâncias e carregar objetos pesados. O dano dele é baixo, mas dependendo da luta, a sua velocidade vai ser bem útil para se esquivar. Por exemplo, contra mobs de grandes quantidades como rounds. Aliás, esse bífalo deixa rounds facilmente para trás. Para a situação ruim, eu acho que a única realmente que ele não é bom é uma luta maior, como por exemplo um boss. A ação especial dele é montar. Basicamente isso. Monte nele o máximo que você puder entre as suas refeições. Não tenha medo. Se ele te derrubar, alimente-o para poder subir a obediência e monte novamente. Carregue grama para esse objetivo. Não caia na tentação de lutar com esse bífalo para não ter problemas com a tendência. Outra coisa importante é que, como você vai passar muito tempo com esse bífalo, tenha em mãos ou pelo menos facilmente disponível coisas para sua sobrevivência como comida e tochas. Esse bífalo, para mim, é o mais trabalhoso. Você tem que montar o máximo que puder e isso vai tomar todo o seu tempo. Você não vai conseguir fazer mais nada. Também, para começar essa tendência é bastante demorado e o bífalo volta muito rapidamente para a tendência nula, né? Sem tendência nenhuma, se ele ficar sem ser montado, né? Aliás. É muito importante que vocês se liguem que esse servidor eu uso apenas para gravação e por isso ele não possui tarde ou noite. Você não vai ficar o tempo todo dessa forma aí montando, até porque a noite vai chegar e você vai precisar terminar de alimentar o seu bífalo, vai ter que cuidar de você mesmo, não morrer pro escuro, etc. Então, se liguem, não caia na ilusão que você vai ficar o tempo inteirinho montado, como eu tô fazendo aí. Podem ver que aos pouquinhos eu consigo ficar mais e mais tempo sobre o bífalo.
vocês podem ver, a obediência decaiu normalmente enquanto eu montava. O Buffalo ele permitiu ficar sobre ele, mas não permitiu eu montar novamente. Por isso, está ali o meu stack de graminha completinho para conseguir subir a obediência novamente. Para fechar a tendência e terminar esse vídeo, vamos ter uma corrida de bífalos! Ladies e gentlemen, sejam muito bem-vindos à primeira corrida de bífalos! Uma corrida única e sensacional que vai definir o melhor corredor de bífalo da história! Conheça os nossos ilustres participantes. Na baia 1 temos Maxwell Faz Mais. Na baia 2 temos Wigfried Knox. Na baia 3 temos Wolfgang Dan. E na baia 4 temos Wicker God UWN. Façam suas apostas e que vença o melhor. E temos os grandes vencedores. Em primeiro lugar, Maxwell Faz Mais. Ele vai receber um Codex Umbra Digital Edição Deluxe, que inclui as exclusivas e inéditas passagens das ruínas, patrocinado pela Idun Book Store. Em segundo lugar, temos o Wigfried Knox. O seu prêmio é um estoque vitalício de carne. E o Wickerbot código UWN em terceiro lugar vai receber 40 toneladas de papel para poder escrever mais livros, também patrocinados pela Idun Book Story. Obrigada a todos os participantes e essa maravilhosa plateia. Agora vamos comemorar! Obrigada aos participantes e aos editores da Wiki que me deram vários detalhes importantes para este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Eu fico por aqui e até a próxima!